Graças a Deus, mais uma quinta-feira com horário diferenciado hoje, porque o pessoal está voltando aos seus trabalhos às 5 horas e nós resolvemos então fazer a live às 8 horas para que você possa receber uma porção da palavra de Deus. Vou tentar cantar uma música aqui também do nosso primeiro CD, que é Grande Amor, uma música, um hino que meu irmão pastor Walter Azevedo fez, e eu só troquei o ritmo, coloquei um samba, mas a letra e música é dele, e eu só troquei o ritmo, que é o Grande Amor, uma música muito bonita, falando sobre a morte de Jesus e seu grande amor para conosco. Nunca mais cantei essa música, eu vou tentar cantá-la hoje. Mas graças a Deus, estamos vivendo, como eu tenho dito sempre, estamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, apesar das complicações da vida, apesar das tentações, das quedas, dos fracassos da igreja, da nossa vida também, nossos pecados, mas estamos vivendo em vitória, estamos em êxito espiritual, é a palavra mais correta, vivendo pela fé em Cristo Jesus, o nosso Deus. Vamos começar cantando essa música bonita, como foi o grande amor de Deus para com a nossa vida, e logo após vamos meditar na quarta igreja do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira. Vamos falar um pouco sobre a igreja, sobre os problemas que a igreja enfrentava, as exortações do Senhor e problemas sérios na igreja de Tiatira, mas Deus ama a igreja apesar de nós. Eu preguei há algum tempo atrás que Deus abençoa a igreja apesar de nós, mas o Senhor ama, nós somos a noiva de Cristo, somos a igreja, o povo eleito do Senhor, a nação santa, exclusivamente do Senhor. Vamos cantar essa música bonita. Como foi grande o amor de Deus para nos salvar. Deus enviou seu Filho, nele seu amor pôde revelar. Cristo Jesus, o Filho, pelo seu amor e poder, deixou a sua glória em meu lugar, veio morrer. Ó grande amor, nada pode comparar. Ó grande amor, nada pode igualar, para nos dar a vida eterna. Ó grande amor, Deus enviou seu Filho e dele tudo consumou. Deus enviou seu Filho e dele tudo consumou. Como foi grande o amor de Deus revelado na cruz, para nos salvar e também nos dar a luz. Deus tirou até seu rosto, pois não pôde suportar a morte de seu Filho que morria em meu lugar. Ó grande amor, nada pode comparar. Ó grande amor, nada pode igualar, para nos dar a vida eterna. Ó grande amor, Deus enviou seu Filho e nele tudo consumou. Deus enviou seu Filho e nele tudo consumou. Deus enviou seu Filho e nele tudo consumou. Música bonita, letra, palavra pura. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 ainda. Começar no versículo 18. Vamos orar. Pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A igreja, a quarta igreja, Tiatira.
Deus, muito obrigado por tua palavra em nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração. Muito obrigado também por cada pessoa que nos assiste, pela fome que nós temos da tua palavra. Esse desejo, como a tua palavra diz, que o Senhor é aquele que coloca em nós o desejo, o efetuar da nossa fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Pai. Pedimos para que o Senhor nos abençoe agora, na meditação da tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus oramos. Amém. Capítulo 2 de Apocalipse. Igreja de Tiatira. Lá em Tiatira, nessa cidade da Ásia, tinha um enorme templo. Quase todas as cidades têm templos enormes, religiões. E em Tiatira tinha um enorme templo, Apolo, um deus grego. A estrada de Pérgamo até Tiatira era uma das melhores da época. Interessante, quando a gente lê aqui, nós vamos ler, é que Lídia, lá em Atos 16, 13 a 15, Lídia, aquela mulher que se converteu, foi batizada, ela e toda a sua família, Lídia, que era uma vendedora de púrpura, se converteu e pediu para que Paulo e Silas ficassem na casa dela, se ela era digna disso, se era crente mesmo, para ficar na casa dela, e Paulo foi convencido a ficar na casa de Lídia, e fez dali um gabo, uma reunião, uma célula familiar, pregando a palavra de Deus na casa de Lídia. Uma mulher de oração, a Bíblia diz que era uma mulher temente a Deus. Lá em Tiatira, Lídia era de lá, mas também lá em Tiatira tinha Jezabel. Então, duas mulheres que tomam destaque. Lídia, uma mulher de oração, uma mulher crente, ela e toda a sua família. Mas também em Tiatira tinha Jezabel, que era uma mulher que se dizia profetisa e que era uma imoral mulher, uma mulher que estava seduzindo os crentes em Tiatira a pecarem, principalmente na imoralidade sexual. Diz assim a palavra de Deus, versículo 18, capítulo 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Novamente, vou repetir. Anjo da igreja é o líder da igreja, e cada líder, cada igreja se identifica com o seu pastor, com o seu líder. Se o pastor ama a palavra de Deus, a igreja vai amar a palavra de Deus. Se o pastor é negligente com a palavra, a igreja também vai ser negligente com a palavra. Graças a Deus que nós somos afinados com a palavra, amamos a palavra. Aí diz assim: essas são as palavras do Filho de Deus. Jesus está ditando as cartas das 7 igrejas e João é o escrivão. João é aquele que está escrevendo. Aí diz: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Lindo. Os olhos, João viu isso no início do capítulo 1. João viu os olhos do Senhor, viu o brilho do rosto do Senhor. E os olhos de Deus aqui, os olhos do Senhor Jesus, são como chamas de fogo. E diz que seus pés como bronze reluzente. Não leva mais cravo, não leva mais cravos na cruz. Agora é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aí o Senhor Jesus começa elogiando a igreja, o anjo da igreja e também a igreja de Tiatira, dizendo assim: conheço as suas obras. Lá no capítulo 22, aqui do Apocalipse, diz que as obras seguem os fiéis, os servos do Senhor. E o Senhor conhece as nossas obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos fazer. Deus conhece o coração, conhece as suas obras. Não só as obras, mas conhece também o seu amor. O amor que nós temos por Jesus, por sua palavra, o amor que nós temos para com o mundo que está caído, os pecadores que estão se afundando cada vez mais no pecado. Nós amamos essas pessoas, tanto é que nós pregamos, tanto é que nós batizamos, nós pregamos para que haja conversão, e muitas pessoas têm sido salvas, libertadas, batizadas, casadas por nós, a igreja do Senhor. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé. Existem 3 tipos de fé que eu quero mencionar aqui.
Existe a fé comum. O que é fé comum? Fé que todo mundo diz, eu tenho muita fé. Fé pode-se traduzir essa fé comum como pensamento positivo. É você pegar um avião sem pedir o brevet do piloto. É você entrar no avião sem saber o estado do avião e você tem fé, você entra e vai. E você assenta e dorme no avião, confiando no piloto, confiando no avião. Isso é fé comum, todo mundo tem essa fé. Mas existe um segundo tipo de fé, que é a fé exclusiva, uma fé especial. Pela graça sois salvos mediante a fé. É a fé salvadora. É a fé que salva, que liberta. A Bíblia, Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo diz, aos Tessalonicenses, Paulo diz, a fé não é de todos, nem todos têm essa fé salvadora. É uma fé que antigamente você cria em tudo, e de repente Jesus coloca essa fé no seu coração. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus coloca uma fé no meu coração para eu convergir essa fé somente para Jesus. Quem crê em tudo não crê em nada. Quem crê em Jesus é salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o texto lá também em Atos capítulo 16. Aí nós temos essa fé salvadora. E o terceiro tipo de fé é a fé dom. A Bíblia diz, pois permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Mas essa fé dom, que a Bíblia fala em 1 aos Coríntios capítulo 12, 1 aos Coríntios capítulo 14, fala sobre essa fé, que é um dom que nós temos. E nem todos têm também. Deus dá essa fé especial, especificamente para alguns membros da igreja, para a edificação da igreja. É uma fé de Deus como dom, um presente de Deus para a igreja. Eu penso que meu pai tinha esse dom de fé. Uma vez meu pai ia chover, nós estávamos num culto ao ar livre em Anápolis, Goiás, e o pessoal do ar livre, muita gente, milhares de pessoas, e começou a chover. E meu pai disse, ninguém corra. O pessoal começou a querer correr. Meu pai disse, ninguém corra, vamos ficar todos aí. Eu vou orar para que não chova. E meu pai fez uma oração e não choveu naquela tarde. Depois do culto, aí começou a chover. Nunca mais, todo mundo só lembra disso. O pai do Timotinho orou para não chover e não choveu. Isso é dom de fé. Então, 3 tipos de fé: fé comum, que todo mundo tem; fé salvadora, que é uma fé especial para salvar-nos, que eu acabei de cantar; e a fé dom, que é um dos dons espirituais de 1 aos Coríntios capítulo 12. Mas vamos lá. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço também o seu serviço e a sua perseverança. Ó igreja maravilhosa, ó pastor abençoado, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que igreja maravilhosa, que pastor maravilhoso. Está dizendo que a igreja tinha obra, tem amor, tem fé, serviço, perseverança, e também está fazendo mais agora do que no princípio. Lembra da igreja de Éfeso, aqui no capítulo 2 também? Você deixou o seu primeiro amor, volta a praticar o primeiro amor, a fazer as coisas com amor, como você fazia no início. Essa igreja está fazendo melhor no final, quer dizer, depois de tanto tempo, melhora as obras, melhora os serviços, melhora o amor, a perseverança. Você está fazendo muito mais agora do que no princípio. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos crescer em Deus. Nós que começamos, a Bíblia diz que o Senhor trabalhou em nós, colocou em nós um querer, o efetuar é de Deus, e a Bíblia ainda diz que o Senhor que começou esta obra em nós irá completá-la. Nós não podemos desanimar com o caminhar do tempo. Com a nossa caminhada cristã, nós não podemos diminuir os nossos passos, nossos serviços, o nosso amor, a nossa fé, a nossa obra, a nossa perseverança, como diz aqui, para esta igreja. Temos que melhorar, temos que melhorar. Isso me faz lembrar de um homem de Deus chamado Russell Shedd, que esteve conosco aqui algumas vezes. Russell Shedd, cada vez que a gente passava o tempo sem vê-lo, quando a gente ouvia
ou quando a gente conversava com eles, estava cada vez melhor. Mudanças, apesar de ser batista, as doutrinas, ele estava cada vez melhor, mais afinado com a palavra de Deus. E eu penso sempre nele, dizendo assim, eu quero sempre melhorar. Os anos passam, eu quero sempre melhorar, fazer mais do que fazia no princípio. Versículo 20. No entanto, como eu já disse, o Senhor, a cada igreja, primeiro existe a qualificação do Senhor Jesus, títulos que o Senhor Jesus recebe aqui nas cartas. O Senhor confronta a igreja, contrasta a igreja com seus pecados e problemas. O Senhor elogia a igreja, mas o Senhor também mostra o pecado, mostra a confusão da igreja. No entanto, contra você tenho isso. O que o Senhor tem contra a igreja? Você tolera Jezabel, igreja que é tolerante. Tolera Jezabel. Eu disse aqui, Lídia de Tiatira e Jezabel também. Que mulher é essa? Aquela mulher que se diz profetiza. Profetiza coisa nenhuma. Não é profeta coisa nenhuma. Não é profetiza coisa nenhuma. Se diz. Porque começa a arrumar meios, invenções, meninices. E o povo gosta disso. O povo gosta daquele que diz assim, o Senhor me revelou, o Senhor me falou. Nós temos que prestar bastante atenção nas pessoas que nós estamos ouvindo. Seja mulher ou homem, não importa. Se começa, Deus me falou aqui, Deus está falando comigo aqui. A última vez que eu estive no Brasil, em 2007, eu liguei a televisão, estava ouvindo os programas evangélicos. Eu fiquei abismado, aterrorizado, assustado com os pastores na televisão, canal, meio de comunicação tremendo, mas os pastores dizendo, o Senhor me falou aqui. E quando eu estava ouvindo, e ouvi muitos deles, e falei, meu Deus, que bagunça, que bagunça com a igreja, o Senhor me falou nada. Aí um outro lá disse, até famoso, o Senhor me falou que o Senhor está me dando 300 homens com R$1.000 cada um, para nós fazermos uma obra para Deus, 300 mil reais que nós fizemos. Eu falei, Jesus amado, como é que está falando que o Senhor falou nada? Essa mulher Jezabel que se diz profetiza coisa nenhuma. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual. São mulheres que levam o homem a pecar. E a comerem também alimentos sacrificados a ídolos. Heresia, mas está na igreja. Parece espiritual, parece que é, mas não é. Dedorex, parece que é, mas não é. Aí diz assim, dê-lhe tempo. O Senhor é um Deus de misericórdia. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Normalmente essas profetisas, que se diz profetiza, não se arrepende. Erram, todo mundo vê o erro, mas não se arrepende de jeito nenhum, pode dar tempo que for. E ela não quis ou não quer arrepender-se, diz a palavra. Por isso, agora a condenação. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que se adulteram com ela. O Senhor não deixa passar em branco. Trarei grande sofrimento aos que adulteram com ela. E diz, a não ser que se arrependam. Então nós podemos errar, nós podemos pecar, mas se houver arrependimento, Deus é Deus de perdão. Deus é Deus cheio de graça e de misericórdia. Mas precisamos arrepender, precisamos dar meia volta. Aí diz assim, matarei os filhos. Olha só, parece que isso é coisa do diabo, de fazer o mal. Deus não é maldoso, mas Deus tem capacidade. Deus é capaz de fazer o mal, de trazer morte, condenação, de lançar no inferno. Jesus disse, não temais aquele que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas temais aquele, tenham medo daquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aqui Deus está dizendo, matarei os filhos dessa mulher. Condenação. Na igreja de Corinto, eu falei isso no domingo passado, na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala claramente que aquele que brinca com a ceia do Senhor, aquele que não discerne corretamente a ceia do Senhor, o pão e o vinho, e brinca,
o Senhor diz que muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos já morreram porque brincaram com a ceia do Senhor. Então o Senhor mata também, o Senhor condena também. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Aleluia por isso. O Senhor é o Deus que sonda a mente e os corações. E a palavra diz: e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. O Senhor está dizendo que Ele retribui cada um de nós segundo o que nós estamos fazendo. Você tem feito alguma coisa para o reino de Deus? Você tem contribuído para o reino de Deus? Você tem orado em favor da igreja, dos perdidos? Você tem orado nessa pandemia em que nós estamos vivendo? Você tem feito algo? Orado por aqueles que estão contaminados? Orado pelos 5 continentes que nós temos feito durante toda essa pandemia? Orar 5 minutos pelos 5 continentes e orar pelo menos 5 horas da tarde em favor das pessoas que estão contaminadas. Aí diz assim o versículo 24: aos demais que estão em Tiatira. Quem estava lá? Tinha Lídia. Quem estava lá? Jezabel, uma mulher de oração e outra que se diz profetiza, uma herege. A vocês que não seguem a doutrina dela. Pode haver heresia, mas você não é obrigado a participar, a caminhar com as heresias. Aqueles que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha só, profundos segredos de Satanás. Sabe o que é isso aqui? Isso é o gnosticismo. João trabalhou muito contra os gnósticos, que quer dizer conhecimento. E alguns pregavam naquela época que você só pode destruir Satanás se você conhecer Satanás, se você se aprofundar nos conhecimentos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Quem está fora da heresia, quem está fora de Jezabel, não tem peso nenhum na alma. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Aleluia! Apeguem-se com firmeza ao que você tem. O que é que eu tenho? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O que é que diz? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Apegue-se naquilo que você tem. O que você tem? Fé, esperança e o amor. Até que eu venha. Nós temos uma caminhada a seguir. Nós temos um tempo a cumprir aqui na terra. Com a fé, com a esperança e o amor. Guarda bem o que você tem, para que ninguém tome essa coroa. Aí o Senhor diz assim: aquele que vencer, tem que ser vencedor, corajoso, tem que batalhar. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Nós temos que vencer e fazer a vontade de Deus até o fim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Darei autoridade sobre as nações. Oh, meus amados, olha que coisa linda. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. A palavra de Deus está dizendo que nós iremos governar aqui na terra. Quando o Senhor Jesus voltar, nós teremos autoridade para governar no milênio, juntamente com Jesus, governar as nações aqui na terra. Bonito demais isso. E lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Tudo que Jesus tem, Ele reparte conosco. Eu darei a autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aleluia! A Bíblia diz em Jó, diz que 2 estrelas cantavam juntas. Eu creio que era a estrela da alva, a estrela da manhã, Jesus e o querubim protetor Lúcifer. Cantavam juntos. Já pensou que dupla bonita? Jó, capítulo 38, versículo 7 diz isso. Eu lhe darei agora a estrela da manhã, é o Senhor Jesus. O melhor presente que nós temos, o melhor presente que nós receberemos, ou que nós recebemos, é a pessoa de Jesus. É o dom inefável, segundo o apóstolo Paulo em Coríntios. É o dom inefável de Deus, é o Senhor Jesus. Eu darei
a estrela da manhã. Uma música que nós cantamos em nossa igreja cantamos sábado. És a nossa estrela da manhã. Jesus é a estrela da alva. Quando tudo está escuro, você pode ver o brilho dessa estrela. Quando as coisas estão como nós estamos vivendo, na pandemia, morte, tudo nublado, tudo negro, escuro, nós podemos ver o brilho do Senhor Jesus. Ele nos ama. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está afinado com o Senhor? Deixa eu falar. Os pés do Senhor Jesus agora é como bronze reluzente. Não entra mais cravo, não. Olhos como chama de fogo. Ele conhece tudo e vê tensões do coração, como nós acabamos de ler aqui também. O que você tem? Obra, fé, amor, serviço, perseverança. É o que nós precisamos. E nós não podemos tolerar, como a igreja de Tiatira, tolerar Jezabel. Essa Jezabel que se diz profetiza, esses grupinhos de irmãs, de irmãos, que só tem profecia, não tem palavra, só meu servo, esse que eu estou falando, é eu que mando, é eu que faço. Isso é brincadeira com as coisas sérias da palavra de Deus. Agora tem condenação. Eu vou matar os filhos, vou matar aqueles que seguem a doutrina de Jezabel, e diz condenação. Agora nós temos que guardar aquilo que nós temos. Guarde bem aquilo que você tem. A fé, a esperança e o amor. Nós vamos reger, nós vamos dominar, governar no milênio aqui as nações da terra. E ter a autoridade que Jesus tinha, que eu recebi meu Pai, vou dar autoridade à igreja. Que coisa linda, coisa linda. Apesar de nós, Deus ama a igreja. Apesar de nós, o Senhor quer nos abençoar. Vamos orar pelos pedidos de oração que eu tenho aqui na minha lista. Pessoas que precisam de oração, pessoas com Covid, muita gente, muito crente morrendo, pastores morrendo também da Covid-19. Isso quer dizer que ninguém está isento de problema, de morte, de tribulação. Vamos orar. Teodoro, Covid. Vamos orar pelas pessoas, os lares que estão em luto por causa do Covid-19 e outras doenças mais que têm matado tanta gente, câncer e outras doenças mais, coração, infarto. Que Deus possa abençoar essas vidas. Pastor Júlio também se recuperando de doença. Vamos orar pelo Marisvaldo, lá em São Paulo, amigo nosso, que está também passando problemas sérios de diabetes. Vamos orar pela Eliane, dores, Marta Mauad, operação a ser feita, foi feita ontem. Flávia, vamos orar pelo Kleber, Terezinha. Esses são os nomes que nós temos aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus ouve a nossa oração. Deus atende. Se nós formos fiéis, fazer a vontade dele, Deus ouve a nossa oração. Deus não ouve a pecadores, mas se algum for temente a ele e faz a vontade dele, a esse Deus ouve, diz em João 9,31. Deus, nós cremos no poder da oração, nós cremos no nome de Jesus. Estamos colocando, meu Deus, esses nomes que nós temos aqui, como também estamos colocando essas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo agora, e que sabem de algumas pessoas que estão doentes, enfermas, lares desmoronando, problemas espirituais. O Senhor é o Deus da libertação. Trabalha nessas vidas, meu Deus, curando, libertando, erguendo os lares, e que nós possamos viver uma vida que agrade o teu coração, Pai, mantendo em nós aquilo que o Senhor nos deu, a fé, a esperança e o amor, até o final da nossa carreira, para recebermos a coroa da vida. Ser com cada crente que me ouve, que me assiste e que acompanha comigo a tua palavra, nós possamos dar as mãos e andarmos juntos, de fé em fé, de glória em glória. Que assim seja. Traga revelação, conhecimento, sabedoria à nossa mente, ao nosso coração, Deus. Nós precisamos disso, nós queremos isso. Oramos pela fé, no nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Amém, amado. Novamente, sábado, em nosso tempo, estamos já voltando ao tempo. Domingo também, às 10h30, estamos voltando ao tempo, cantando, orando, pregando e abençoando o povo de Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço. Fiquem ligados.